Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitando que os irmãos estão em pé. Hoje eu não vou cantar. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 31 até o versículo de número 34. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes conosco, estão aqui reunidos para adorar esse Deus que é digno de toda adoração. A Ele seja a glória, o domínio para sempre. Amém. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 31 até o versículo de número 34. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Rabi, em outra tradução, é mestre. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Acredito que seja do conhecimento dos irmãos que Jesus, ele veio para a terra para realizar a grande obra do Pai, a obra de Deus. E também deve ser do conhecimento dos irmãos que Jesus, quando palmilhava a terra, quando andava sobre a terra, ele convocou, ele trouxe para si alguns discípulos que o seguiam e eram treinados por ele para continuar, dar prosseguimento a grande obra que ele veio fazer, porque ele tinha convicção que a cruz lhe esperava, e depois da cruz a sua obra não poderia parar, haveria de continuar, e por isso ele discipulou, ele treinou discípulos. Uma das grandes falhas da igreja nos dias de hoje não é tanto a falta de pregar, mas sim a falta de discipular. Porque pregar, eu posso pregar, você no calor da mensagem se render aos pés de Jesus, mas se ninguém te ensinar o caminho, ninguém lhe mostrar como caminhar no meio da era cristã, é provado que 80% das pessoas que aceitam Jesus não permanecem, porque não são discipuladas. Nós deveríamos voltar o nosso olhar atrás e aprender com Jesus, que apesar de ser um grande ensinador e pregar e curar e ensinar as pessoas e fazer todo mundo feliz, ele tinha um colégio apostólico que ele discipulava, que ele treinava para que eles pudessem prosseguir, dar continuidade no trabalho que ele estava fazendo. E esses discípulos, eles eram obedientes. Uma das grandes dificuldades hoje de discipular é isso, que a maioria das pessoas não são muito boas em obedecer. A maioria gosta de dar ordens, de ser obedecido. Uma coisa que deixa uma pessoa feliz é quando ele dá uma ordem e alguém obedece. Ele se sente demais. Olha, eu mandei e a pessoa obedeceu. Mas quando é ele que deve obedecer, ele às vezes não é o que ele queria fazer, é contrário ao gosto dele e ele prefere não obedecer. E nos dias de hoje há uma desobediência muito grande. Obedecer não está sendo fácil. Muitos desobedientes, poucas pessoas obedecem. Mas esses discípulos aqui eram discípulos obedientes. E o mestre lhes disse: vão comprar comida. E eles foram comprar comida. E quando eles chegaram com a comida, Jesus não queria comer. Jesus não queria comer.
E eles insistiam para que ele comesse. Porque pensa bem, Jesus já estava cansado, fadigado, tinha trabalhado bastante, tinha andado bastante. Então, logicamente, que ele deveria comer. E os discípulos, preocupados com a saúde de seu mestre, queriam que ele comesse. Mas apesar da insistência, ele não comia. A Bíblia diz, nós lemos, que os discípulos insistiam para que ele comesse, mas ele dizia: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Poxa, a gente trouxe comida, agora ele diz que tem uma comida que a gente não conhece. Será que alguém trouxe comida para ele? E então ele conclui: a minha comida é fazer a obra de meu Pai. Você entendeu o que Jesus disse? Jesus estava dizendo que para ele era mais importante do que comer arroz, feijão, feijoada, como tivemos hoje, era fazer a vontade do Pai, fazer a obra de Deus. Ele disse: eu tenho necessidade de fazer isso, eu sinto no meu interior um desejo muito forte, eu tenho que fazer. Sabia que existia um homem na Escócia que a oração dele era a seguinte: dá-me almas ou eu morro. Ele dizia: Deus, dá-me almas, senão eu vou morrer, eu preciso ver gente aceitando-te como Salvador. Se ele não via uma pessoa se converter de vez em quando, ele morria. Por dentro ele se doía demais. Existe um homem na história chamado Moody, que pregou na Índia e ganhou mais de 1 milhão de indianos para Cristo. Já conseguiu reunir 1 milhão de pessoas na tua frente? Ele ganhou 1 milhão de indianos para Cristo. Mas o detalhe é que dentro dele havia algo que impulsionava. Ele não podia ver uma pessoa que ele tinha que falar de Cristo. Ele tinha um desejo de pregar. Ele tinha um desejo de mostrar o Cristo Salvador para aquela pessoa. Ele tinha no seu coração um forte desejo de falar. Até tem uma história um pouco engraçada, que ele viu uma mulher andando na rua e ele, querendo pregar para a mulher olhou e ele começou a seguir a mulher andando e ele atrás, e a mulher começou a ficar desconfiada e começou a acelerar o passo, e na medida que a mulher acelerou o passo, ele correu atrás da mulher também. A mulher entrou para dentro da casa, ele entrou junto, entrou para dentro da casa da mulher, a mulher se escondeu e ele foi lá onde ela estava escondida e começou a pregar: não se assuste, eu só quero falar do meu Salvador. Para resumir, a mulher aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e se tornou cristã também. Havia um desejo, algo que impulsionava ele não conseguia parar de falar. Assim como Jesus, a minha comida, o meu desejo, o que me alimenta, o que me sustenta é fazer a obra de meu Pai. Eu não sei o que aconteceu com os discípulos de hoje. Parece que ninguém tem esse desejo, essa vontade de evangelizar. Há uns anos atrás, as pessoas até se preocupavam com isso. Se preocupavam em falar de Jesus para o vizinho. Se preocupavam em falar de Jesus para os parentes. Outra coisa que é comprovada, que a maioria das pessoas que se converteram, isso é estatística, é fato, comprovado por pesquisa, que a maioria das pessoas que vieram para Cristo, que se tornaram cristãs, foi através de amigos e parentes que conversaram e anunciaram Cristo, e assim a pessoa acabou vindo para a igreja. Oh pastor, mas nos nossos dias existe internet, existe televisão, existe rádio, existe tudo falando de Jesus. Pois é, mas o que dá mais certo é você chegar numa pessoa e dizer: olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador. É verdade
Eu vim de um tempo em que as pessoas tinham desejo de pregar, e hoje parece que não tem mais. Parece que a pessoa não tem muito interesse. E para piorar, existem duas situações que complicam o evangelizar. Sabe o que é? Grandes escândalos. Escândalos na mídia. Quando você começa a falar de Jesus para um pecador, ele pega as histórias que ele sabe e esfrega. Ele mostra para você, olha aqui, ó. Ok, me dá uma explicação para isso. E você que não foi discipulado em como ganhar pessoas para Jesus, como responder essas perguntas, quando a pessoa fala isso, você dá 2, 3 passos para trás e fala: não vou mais evangelizar, porque toda vez que eu falo de Jesus para uma pessoa, a pessoa apresenta esses fatos e eu não tenho resposta. A falta de discipulado e os grandes escândalos que estão aí na mídia está fazendo com que as pessoas não falem mais de Jesus. Sabe o que está acontecendo? As igrejas estão cada vez mais vazias. E você sabia que o Islã está crescendo assustadoramente? Só que o Islã, uma pessoa quando se converte ao Islã, ela aceita uma doutrina dura, difícil, e ela começa até a se dispor a morrer pelo Islã. Olha que interessante, Cristo morreu por nós, e nós não estamos dispostos a morrer por Cristo de maneira nenhuma. Interessante. Mas Jesus está dizendo: a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer, o que impulsiona meu ser é fazer a obra, é fazer a obra de meu Pai. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, porque a Bíblia diz que ele pediu água para a mulher. No versículo de número 7, ele disse: dá-me água. E a Bíblia não registra se ela deu água para ele. A Bíblia não conta que ela falou assim: se quer água, então aqui está água. Não, ela começou a questionar: como que você pode pedir água para mim, sendo que tu és judeu e eu sou samaritana? E aí os irmãos conhecem aquele diálogo da mulher samaritana no poço. Então Jesus disse para ela: eu tenho uma água que se você pedisse, se eu te desse, ia mudar para sempre. Ela disse: que água é essa? É água viva. Ela disse: então me dá essa água viva, porque se eu tomar essa água viva, eu nunca mais terei sede. Nunca mais. E o fato é interessante, que essa mulher aqui, versículos anteriores, você vai perceber que ela acabou crendo na palavra de Jesus. Ela acabou acreditando, ela acabou se convertendo, aceitando Cristo como Messias. E a Bíblia também registra que essa mulher, após se converter, após Jesus ensinar o caminho da verdade, ela volta ao seu povoado. E ela começa a anunciar Jesus para todos. Ela começa a falar: olha, encontrei um homem à beira do poço, e esse só pode ser o Messias. Esse homem que eu encontrei só pode ser o Messias, porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E ela começou a contar para todo mundo. Faz-me lembrar quando logo no começo da minha caminhada cristã, quando eu aceitei a Jesus, eu não podia ver uma pessoa que eu pegava a Bíblia e dizia: olha, você sabia que Jesus tinha irmãos? E a pessoa dizia: que irmãos? Tem, olha aqui na Bíblia, está escrito que os irmãos de Jesus, aqui ó, Judas, Tiago, mas esses aí, não, mas era o primo. Eu falei: não é irmão, porque está aqui, é irmão. Ele disse: mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você vai na missa e o padre diz que a Virgem Maria te abençoe. Que Virgem Maria? Ela teve mais filhos? Você está sendo enganado. Aí o rapaz: mas puxa vida, me explique um pouquinho mais. Eu era assim, irmão. Eu não podia ver uma pessoa que eu tinha que pregar. Eu peguei uma Bíblia, um Novo Testamento, daqueles dos Gideões, e eu anotava tudo quanto era versículo que dava para mim usar para evangelizar. Eu li a Bíblia, eu comi a Bíblia. O livro de Marcos eu li num dia. Eu deitei numa rede e li o livro de Marcos inteiro. Só levantei dali depois que tinha terminado. Eu lia muito. E quando eu li o Apocalipse, então, aí eu incomodei muita gente.
Eu me lembro de um rapaz que eu comecei a pregar para ele, dizer: olha, gafanhotos enormes com cara de gente, com dente de leão, vão te pegar. E ele disse: aqui nada, papai, está aqui na Bíblia, rapaz, olha aqui, ó, isso aqui, pedra de 30 quilos. Comecei a assustar todo mundo. E ele disse: deixa rolar. Eu falei: se você deixar rolar, um dia você vai trombar com uma pedra, e aí não tem mais jeito para você. Eu pregava demais, eu vivia pregando para as pessoas. Por que hoje não é mais assim, irmão? Esta vontade, esse desejo, ele tem que voltar nos cristãos. Eles têm que sentir a vontade de evangelizar, de falar de Jesus que lhes salvou. Glória a Deus. Jesus estava cansado, mas o cansaço que ele teve não impediu de ele ir até a samaritana para ganhar ela para Jesus. Hoje em dia, o fato de uma pessoa entrar num emprego para trabalhar já impede ele de fazer a obra de Deus. Ele fala: agora estou trabalhando, não posso fazer a obra de Deus. O fato do clima mudar para frio ou para calor, ou para chuva, ou sem chuva, ou com poeira, ou sem poeira, tudo para ele é motivo para ele não fazer a obra de Deus. Fala: está chovendo demais, não posso ir na igreja. Parou de chover, não vou na igreja agora porque parou de chover, está muito seco o tempo. Está frio demais, está calor demais, sempre há desculpa para fazer a obra de Deus. Jesus estava cansado e mesmo assim ele disse: eu preciso ganhar alguém, eu preciso evangelizar alguém, eu preciso falar para alguém. E assim, isso não o impediu. A necessidade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele colocou acima, ele priorizou fazer a obra do Pai e deixou abaixo as necessidades físicas. Você sabia, talvez não é o seu caso, mas você sabia que tem gente que tem de tudo e reclama? E você também sabia que existe gente que não tem quase nada e agradece? Você sabia que tem gente nesse mesmo momento passando frio, fome, e ainda falando: glória a Deus, aleluia, eu estou bem, Deus me salvou, apesar deste frio, mas eu estou bem, porque estou aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Você sabia? Existe gente que está em uma situação financeira, material, muito inferior a você, mas o seu coração está quente, está cheio da glória de Deus. Na verdade, a igreja passou por avivamentos em momentos em que eles não tinham nada quase. Faz-me lembrar o livro que li do testemunho do pastor Richard. E o restante do nome eu não consigo dizer, porque é nome estrangeiro e eu não sou bom dessas línguas estrangeiras. Tenho que me preparar melhor. Mas ele disse que o comunismo foi tão forte que eles acabaram com as Bíblias. Eles destruíram as Bíblias. Eles pegavam os cristãos e colocavam em uma sala e colocavam uma televisão passando coisas do comunismo, e as pessoas ficavam dias ali escutando aquelas coisas comunistas e depois soltavam. A pessoa estava variando, a cabeça tonta, não tinha Bíblia para estudar. E eles diziam que quando se reuniam para adorar a Deus, proibido, ilegal, culto ilegal, subterrâneo, porque se estivesse lá cultuando e a polícia chegasse, eles iam sofrer as consequências. Então eles se escondiam para ali, escondidos, adorar a Deus sem Bíblia, porque as Bíblias tinham sido queimadas, rasgadas, destruídas, sem inários, porque já tinham destruído tudo. Mas eles diziam que sentiam a presença de Jesus ali, literalmente, como se fosse um deles. A presença de Deus era marcante no culto. Eu tenho livro, se você quiser ler. A polícia fez um acordo com os pregadores. Vocês querem pregar? Tudo bem, nós deixamos vocês pregar. Mas funciona assim: nós chegamos, pegamos você, te damos uma surra
bem boa e depois você pode pregar. Você acha que o pregador dizia: não, assim não. Pregador, me leve, por favor. Quanto mais você me bate, mais aumenta o meu galardão. E eu preciso pregar. Eu preciso, há algo impulsionando dentro de mim. Às vezes acontecia do pregador estar pregando, a polícia pegava, batia e depois devolvia. E ele pegava e dizia: aonde que eu parei? E continuava pregando. Oh, irmão, aleluia. Jesus disse em Mateus capítulo 16 e versículo 26: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muita gente dentro da igreja ganhando o mundo inteiro, ficando conhecida no mundo inteiro, mas dentro dele a consciência já está dizendo: olha lá, rapaz, olha lá, isso não está certo, hein? A consciência já está batendo. Um dos maiores pregadores de toda a eternidade chama-se consciência, batendo contra ele, dizendo: olha lá, rapaz, as coisas não são assim. O Espírito Santo está instigando a consciência, dizendo para ele: você precisa voltar, você não era assim, você sabe que o evangelho verdadeiro não é esse. E ele está lá relutando com aquilo, porque o conforto prende, o comodismo prende. Ele quer continuar daquele jeito, mas a consciência está pregando: rapaz, isso aí não é evangelho verdadeiro, volte. Mas ele não quer. Aqui eu estou bem. Irmãos, o dia final está chegando. Jesus está às portas, breve virá. Não há nenhum sinal para se cumprir, já se cumpriram todos. O que falta acontecer mesmo é a coisa chamada arrebatamento. A qualquer hora dessa, a igreja é arrebatada. Aleluia. Jesus disse aos discípulos: uma comida que eu tenho vocês ainda não conhecem. O que os discípulos não conheciam chama-se poder do alto. Quando o crente recebe o batismo no Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo, ou o poder do alto sobre sua vida, a primeira coisa que esse crente vai fazer é sair testemunhando de Jesus. Se isso não acontecer, se ele não sair a testemunhar, se ele não falar de Jesus para alguém, é a primeira prova, o primeiro indício que ele não é batizado com o Espírito Santo, que ele não recebeu o poder do alto. Por quê? Porque a Bíblia diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Recebeu o poder, agora você testemunha. Se você não recebeu o poder, você tem medo de testemunhar, você se sente inseguro para falar. Mas agora, quando você recebe o poder, então você tem autoridade de Deus, você tem conhecimento de Deus, você agora é uma testemunha de Deus, e você pode falar com ousadia a palavra de Deus. Isso é tão verdade que a igreja primitiva, ela era cheia de conhecimento de Deus, cheia do Espírito Santo. E quando eles iam falar com os fariseus, que se julgavam doutores da lei, homens estudados, que tinham a vida desde criança aprendendo as sagradas letras, e os discípulos, homens pescadores, homens iletrados, sem muito estudo, eles pegavam e começavam a falar, e os fariseus diziam: mas da onde vem tanto conhecimento? Da onde vem tanto saber? Esses homens são simples. Era a promessa de Jesus se cumprindo: não vos preocupeis com o que haveis de falar, o Espírito lhes ensinará todas as coisas. Aleluia. Se você está sem coragem de pregar, se você está sem coragem de falar de Jesus, o que falta para você é poder do alto. Mas pastor, eu fui batizado, mas acontece que com o tempo as coisas foram acontecendo e muita coisa foi me empurrando, me distanciando, e agora eu estou assim.
Oh, meu irmão, o Espírito Santo quer te renovar hoje ainda, agora mesmo. Ele quer te renovar, quer te trazer para perto dele, quer te dar autoridade, ele quer te revestir de poder, te encher, para que você possa ser uma testemunha viva do poder do alto, do poder de Jesus, do Salvador, daquele que salva. Aleluia, Jesus. Existe uma grande verdade. Uma pessoa que começa a se distanciar de Deus, no começo ela se sente um pouco assim, que ela vai sentindo que está se distanciando, mas com o passar, quanto mais distante ela está, menos contato ela tem, mais longe ela vai ficando. O tempo vai passando e daqui a pouco ela nem lembra mais do que era a presença de Deus. Agora, outra coisa é verdade também. Quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo e ela quer isso, ela vai se aproximando, ela vai sentindo cada vez mais vontade de ser mais cheia, e se ela não sair desse caminhar, desse trajeto, eita, irmão, ela vai se tornar uma pessoa completamente plena do poder de Deus. Aleluia. Existe uma frase que diz: a Bíblia afastar-me-á do pecado, mas o pecado pode me afastar da Bíblia. Quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais o pecado vai embora. Quanto mais você se aproxima do pecado, menos você quer a Bíblia. Que Deus tenha pena de nós. A Bíblia está dizendo que Jesus fazia a obra do Pai que o enviou. Ele era obediente. O Espírito Santo em nós, ele faz a obra de Jesus, que o Pai enviou. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou, mas o Consolador virá. E ele vai fazer, ele vai ensinar, ele vai instruir, ele vai estar convosco. Então, o Espírito Santo faz a obra. Nós fazemos a obra que o Espírito Santo nos guia, nos designa, nos conduz a fazer. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. A Bíblia também diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de filhos, um espírito de adoção de filhos, pelo qual nós podemos ter intimidade com Deus e chamá-lo de Abba Pai. Essa palavra Abba, no original, traduzido para o nosso português, seria mais ou menos paizinho. A melhor tradução é a tradução baiana, que diz painho, porque é uma maneira assim mais carinhosa de chamar o pai. O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está dizendo que Deus nos deu intimidade direta com o Pai. O Espírito Santo faz com que você tenha acesso a Deus, e Deus te enche de poder, e o Espírito te leva a Deus, e Deus te enche de poder. É isso que a Bíblia está dizendo, intimidade com o Pai. Não é religiosidade, não é fazer o que a religião está mandando, é ser cheio de poder, capaz de pregar o Evangelho. Mas para isso você tem que desejar, para isso você tem que querer. Aleluia. A base do cristianismo é o amor. Se não houver amor, você não é crente ainda. Se você não é capaz de amar, eu sinto informar, mas você não é cristão. Você só frequenta uma igreja evangélica. Porque veja bem, tudo está baseado em amor. Deus por amor enviou Jesus. Jesus por amor morreu na cruz. O Espírito Santo por amor encheu você. E tudo se resume em amor. Perguntaram para Jesus quais são os maiores mandamentos. Ele disse: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com tudo que você tem. Amar, amar, amar. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se resume em amor. Aleluia. Segundo o que está escrito em João capítulo 13, versículo 34, o amor nem sentimento é. Algumas pessoas pensam que amor é sentimento. Não, amor é mandamento. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amor é mandamento.
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero encerrar, queria que os irmãos se colocassem de pé para nós orarmos. Jesus não era aceito em Samaria por ser judeu, mas o seu desejo de levar a palavra àquela cidade venceu todas as barreiras, preconceitos, rituais, cansaço, decepções. E no final desse texto que nós lemos, nós vemos que uma grande quantidade de pessoas foram salvas. E olha as palavras que essas pessoas traziam em seus lábios. No versículo de número 42, eles diziam à mulher que antes foi evangelizada por Jesus, eles diziam: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo. A mulher saiu a anunciar e eles vieram a conhecer, e quando conheceram disseram: é verdade, é verdade. Irmão, se você trouxer alguém para Cristo, você vai perceber que quando a pessoa se chegar a Cristo, ela vai ter a experiência com Cristo, e agora ela está tão feliz, ela está tão radiante, ela vai estar grata a você, mas ela vai dizer: olha, é verdade tudo que você me disse, Ele realmente é suficiente para mim, Ele é Salvador. Aleluia. Oremos para que Deus venha nos dar mais deste amor em nosso coração, para que Deus venha falar conosco pela madrugada, para que tenhamos o desejo de novo de falar de Jesus para as pessoas, para que um avivamento aconteça. Vamos orar e pedir: Senhor, nos ajuda, nos enche de poder, nos ajude a renunciar a si próprios, para que possamos ser cheios do Espírito. Levante a sua voz em oração.